acadêmico de uma universidade. O título de doutor honoris causa é concedido a personalidades que tenham contribuído para o progresso das ciências, letras, artes ou cultura e que tenham prestado serviços relevantes para a humanidade, o país ou a universidade. Anunciamos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, a quem convidamos para presidir a mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre Leite. Convidamos o decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti. Convidamos o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, professor José Garcia Abreu Júnior. Convidamos o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais da Universidade Federal do São Francisco, proponente deste título, o professor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a honra de anunciar a entrada do nosso homenageado, o professor emérito do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro. Convidamos todos os presentes para, respeitosamente, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
início aos atos solenes desta cerimônia, passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Boa tarde a todas as pessoas presentes nessa bela e histórica cerimônia. Magnífico reitor, professor Télio Nobre Leite, reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, nosso excelentíssimo decano, professor Luiz Eurico Nasciuti. Ele não gosta que eu fale, mas foi meu professor em 1977 aqui nesta casa. Depois ele vai me dar uma bronca. Excelentíssimo diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, professor e amigo e grande flamenguista como eu, José Garcia de Abreu Júnior. Excelentíssimo professor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, diretor do Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e o nosso queridíssimo homenageado da noite, nosso querido professor, uma joia da coroa, como eu disse a ele ali no privado, professor Eliezer Barreto. Barreiro, desculpa, professor. Para nós é uma grande honra receber a figura do magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Télio Nobre Leite, para darmos início a essa cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa ao professor emérito do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, professor Dr. Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro, convido o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre Leite, a proferir suas palavras iniciais. Boa tarde a todas e todos. Gostaria aqui de agradecer a presença, agradecer aqui à Universidade Federal do Rio de Janeiro, na figura do seu magnífico reitor, professor Roberto Medronho, pela oportunidade e neste dia a gente poder fazer essa homenagem. O Conselho Universitário da nossa universidade aprovou ao professor Eliezer Barreiro. A gente agradece muito essa oportunidade, cumprimentando aqui todos que compõem essa mesa, o magnífico reitor, o professor Roberto Medronho, aqui os professores Luiz Eurico, o professor José Garcia, o professor Jackson, que é o autor da propositura desta homenagem. E realmente agradecer muito a presença de todas e todos vocês, porque aqui é um momento muito especial para a nossa universidade. Muito obrigado. Convidamos agora o professor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, proponente do título, para que faça a saudação ao homenageado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos vocês pela presença, cumprimentar o magnífico reitor, o professor Medronho, o professor Télio, os demais integrantes da mesa, e o nosso homenageado, o professor Eliezer, dizer que dá nossa satisfação de estar hoje aqui concedendo esse título, doutor honoris causa, e essa homenagem pela nossa universidade. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, conforme a resolução número 4 de 2016 do seu Conselho Universitário, concede ao professor Eliezer Jesus Lacerda Barreiro, professor emérito do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o título de doutor honoris causa em face de sua contribuição notável e excepcional para o progresso das ciências no Brasil e no exterior e em benefício da humanidade. Para realizar a outorga do título ao homenageado, anunciamos a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor
Dr. Télio Nobre Leite. Como reitor da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, no uso das minhas atribuições, considerando a decisão do Conselho Universitário número 86, de 25 de agosto de 2023, conforme Resolução 04, de 29 de abril de 2016, gostaria de conferir ao professor doutor Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro o título de doutor honoris causa, tendo em vista a sua relevante contribuição para a ciência brasileira, servindo de exemplo para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Petrolina, Pernambuco, 24 de novembro de 2023. Passamos a palavra nesse momento ao professor Jackson Roberto Guedes da Silva para que faça o discurso de homenagem ao professor Eliezer. Vou colocar aqui para ficar mais à vontade. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Mais uma vez cumprimento a nossa mesa de honra, na pessoa do nosso magnífico reitor da UFRJ, professor Medronho, professor Télio, reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, quem agradeço aos dois reitores por estarem aqui presentes nessa importante homenagem, nessa importante ocasião. Agradeço inicialmente também a todos os professores aqui da UFRJ, que contribuíram para a organização, então a professora Lídia, ao professor Mansur, professor Hélio, agradeço o pessoal do ICB por nos receber aqui para fazer essa homenagem, a Marcelo, o nosso mestre aí, o cerimonialista, toda a equipe, tá? E aí, só sei que é uma formalidade, Marcelo, mas eu tenho que fazer um registro que eu fiz mais cedo, Marcelo, quando mandou o roteiro aqui da cerimônia, disse que estava lá escrito que eu teria que fazer um discurso panegírico, e aí desde manhã que a gente está tentando entender aí o que seria o panegírico, mas eu entendi que seria um discurso de homenagem, um discurso de motivação, o que motivou a concessão desse título, e é justamente isso que eu vou fazer aqui em algumas palavras. Não fiz um discurso formal, professor, mas eu queria falar do coração, como a gente gosta de dizer, eu guardei aqui, selecionei algumas palavras. Primeiro, quando a gente escolheu a motivação da concessão desse título, a gente vem colhendo algumas datas na nossa universidade, o curso de farmácia completou 10 anos de criação, foi criado em 2009, no próximo ano a gente vai completar aí já 15 anos de criação do curso de farmácia, e o senhor sabe a importância que teve para a criação desse nosso curso. Quantas vezes eu pedi um conselho, pedi uma palavra amiga, pedi uma opinião. Na época que estava elaborando o projeto pedagógico do curso, para a gente apresentar ao Conselho Universitário, a gente estava discutindo o Reúne, em 2007, 2008, e o professor Eliezer sempre solícito, sempre atencioso com a gente, dava uma opinião aqui, uma opinião ali, e a gente conseguiu aprovar, dentro do Reúne,
Inicialmente, a proposta da universidade era abrir 41 cursos dentro do Reúne. No final, acho que foram abertos 4 cursos, e dentro desses 4 cursos, o curso de farmácia. E aí, depois, nós começamos a pós-graduação, inicialmente com um curso de mestrado em recursos naturais do semiárido. Tinha 2 linhas de pesquisa na área de química de produtos naturais, por isso que hoje de manhã a gente fez uma homenagem lá na Universidade Federal Rural para o professor Raimundo Braz, que também nos ajudou muito, nos apoiou muito durante a criação do mestrado. E depois a gente tinha uma linha de pesquisa em farmacologia, então muitos dos nossos professores atuando na área de farmacologia, alguns na área também de química medicinal, inspirados pelo professor Eliezer, que era a nossa grande referência. Então, desde o início aí da nossa instituição, o professor Eliezer nos acompanha. No próximo ano, a Univasf vai completar 20 anos de criação, e a gente queria fazer essa homenagem para o professor Eliezer, para a gente fechar esse ciclo e deixar nos registros da nossa instituição. Eu conheço o professor Eliezer desde a época que eu era aluno de iniciação científica. Lídia, qualquer coisa você nos avisa. Tá? Conheço o professor Eliezer desde a época que eu era aluno de graduação, de iniciação científica, então a gente já tinha o professor Eliezer como uma referência, e depois a gente passou a desfrutar da amizade, da parceria, da colaboração do professor Eliezer e de toda a sua equipe aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, além disso, mais recentemente, nós passamos a integrar o INCT, o INCT Inofar, coordenado pelo professor Eliezer. Isso também deu uma grande visibilidade à nossa instituição, a mim particularmente como pesquisador, como jovem pesquisador na área de farmácia. E queria só destacar, mais uma vez, o apoio do professor Eliezer, não só para a nossa instituição, mas para o Nordeste como um todo. Então, hoje a gente traz essa homenagem, não só da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas de todas as universidades do Nordeste, que a gente sabe do trabalho que o professor Eliezer fez na CAPES, no CNPq, para diminuir as assimetrias regionais, diminuir as desigualdades que a gente tem na distribuição de recursos para pesquisa, na distribuição de bolsas, no financiamento da pós-graduação, no financiamento da pesquisa dos jovens pesquisadores, e naquela época eu já me enquadrava, quando cheguei na universidade. Então trago um abraço também, professor, de várias universidades do Nordeste, vários professores no Ceará, no Pernambuco, no Piauí, na Paraíba, no Maranhão, em Sergipe, o professor Lucindo queria estar aqui hoje, mas hoje ele é pró-reitor de pesquisa da Federal de Sergipe, por conta dos compromissos não pôde estar, mas lhe manda um caloroso abraço. Então, da Bahia, então de todas as universidades do Nordeste, a gente lhe agradece muito por tudo que fez pelas nossas instituições, pela briga ferrenha aí para poder diminuir essas assimetrias regionais. Em particular, eu me sinto muito agradecido também por desfrutar da sua colaboração, da sua parceria, da sua amizade, e agradecer sempre por estar sempre presente na vida da nossa instituição, na minha vida principalmente, todas as vezes que eu precisei de um conselho, sempre tive a liberdade de ligar, e aí eu me lembro que todas as vezes que eu dizia, professor, o senhor, ele dizia, o senhor está no céu, até hoje, ele dizia, então você, eu tive que me acostumar a chamar o professor Eliezer de você, então eu lhe agradeço por tudo isso também. E só para finalizar, agradecer principalmente por ter marcado presença no nosso simpósio, lá na universidade eu coordeno o núcleo de plantas medicinais, de estudos e pesquisa de plantas medicinais, e quando a gente fez a primeira edição do simpósio em 2007, a gente pensou em trazer alguém de peso, levar alguém de peso para poder prender a meninada no último dia do evento. A gente participa de eventos aí Brasil afora, a gente sabe que no último dia às vezes o congresso esvazia, na nossa programação ele terminava num sábado, 5 horas da tarde, depois de 4 dias de congresso. Então quem é que a gente vai chamar? E aí eu me lembro que o professor Julianelli, Julianelli Tolentino de Lima, que é farmacêutico, foi reitor da Univasf também durante 8 anos, comandando a Univasf com o professor Télio.
Juliano Nelo disse: Jackson, vamos convidar o professor Eliezer Barreiro, né? E aí eu disse: mas Eliezer é muito grande para o nosso evento, é o primeiro evento que a gente está realizando, a gente não tinha ainda o curso de farmácia, a gente era professor do curso de medicina, né, em 2007, e eu disse também: não custa nada, né? A gente vamos mandar um e-mail, tudo. Então, quando o professor Eliezer aceitou, né, e foi para a palestra lá no simpósio, quando ele desceu do avião, né, no aeroporto lá em Petrolina, quando a gente veio descendo do avião, a gente vibrava que parecia um gol do Botafogo, né, aí na reta final do Campeonato Brasileiro, né, de tão feliz que a gente ficou. E aí a gente viu que deu certo a estratégia, né? O professor Eliezer foi para lá em 2009, em 2011, em 2013, em 2015, em 2017 teve um voo cancelado que não deu para participar, 2019 foi novamente, em 2021, por conta da pandemia, nós fizemos um evento online, mais uma vez ele estava lá fazendo a cerimônia de encerramento, e em 2023 ele não pôde estar presente, né, mas fizemos uma homenagem para ele, e hoje a gente traz essa homenagem aqui que deveria ter sido feita, né, no encerramento do simpósio no dia 2 de setembro. Então a gente agradece demais ao professor Eliezer, agradecer por tudo, por ter sido um grande mestre, um grande orientador. Não foi meu orientador de mestrado, não foi meu orientador no doutorado, mas sempre foi o meu orientador, o grande professor Eliezer J. Barreiro, a quem a gente agradece demais e parabeniza por essa justa e merecida homenagem. Parabéns por tudo, professor, e muito obrigado por tudo. A nossa instituição, o programa de pós-graduação em Biociências, o curso de Ciências Farmacêuticas, agradece por toda a colaboração. Muito obrigado a todos pela atenção, né, e agradeço também a presença de vocês. Obrigado. Temos a honra de anunciar a palavra do doutor honoris causa pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e professor emérito do Instituto de Ciências Biomédicas, professor Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra muito grande. Devo dizer que exageradamente grande. Eu estou aqui controlando dois fluxos de emoção. Um que é muito mais racional e o segundo que é bastante emocional. O racional diz que as palavras do Jackson são totalmente fiéis à realidade que ocorreu, e isso tudo, pessoal, acontece por uma única razão. O professor Eliezer, desde sempre, ele foi muito obediente. E em sendo muito obediente, ele participava na época, na primeira coordenação diária na CAPES, à época, eu não me lembro precisamente o ano, mas no primeiro mandato do Abílio Baeta Neves, em uma reunião de coordenadores, o professor Abílio declara que espera numa próxima, em que todos nós estivéssemos lá, sugestões, ideias que fossem um pouco diferentes. Coisas um pouco fora da caixa, como diríamos hoje, né, no português contemporâneo. Eu levei aquilo como dever de casa, resolvi consultar colegas coordenadores de cursos de farmácia. Havia uma imensidão de cursos de farmácia no país, de pós-graduação, claro, 10. Cabia nas duas mãos, apenas 10 cursos de farmácia existiam, nem todos tinham as mesmas habilitações, de doutoramento provavelmente menos do que 2. Né? E isso foi uma tarefa, então, trivial, 10 pessoas serem ouvidas e tal. Eu consegui reunir sugestões e fiz